Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e que estreou com vitória no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro estreou na temporada 2017. Nesse final de semana recebeu, ou melhor, foi visitante no Mineirão, o Vila Nova, né, que decidiu mandar o confronto no Mineirão. O Cruzeiro com gols, né, de Ariel Cabral no primeiro tempo, Robinho no segundo, acabou sofrendo um gol ainda na reta final da partida. O Cruzeiro venceu por 2-1 o Vila Nova, largou com vitória no Campeonato Mineiro, e é sobre isso que a gente fala no nosso programa de hoje, e a preparação para o duelo contra o Atlético Mineiro pela Primeira Liga, que acontece também nessa quarta-feira. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando o meu abraço à produção e direção dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e convidando você, ouvinte, a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem. Hashtag RádioGDG, você participa com a gente. O Maior de Minas já está mandando aqui com a gente, por exemplo. Bom participar da Rádio GDG, um dos poucos programas que os caras falam abertamente a voz da torcida, dizendo que é fã. A gente nosso abraço. Ele entrou no Twitter, colocou o hashtag RádioGDG no meio do recado, como você ouviu aqui, mas não importa. Colocou no início, no meio, no final. Hashtag RádioGDG vai aparecer pra gente aqui. Você participa, interage, manda sua pergunta, sua participação e ajuda a gente a fazer esse programa que é feito de torcedor para torcedor. Uma outra forma de participar com a gente pelo Twitter é através da hashtag EnqueteGDG. Você coloca aí na sua busca no Twitter, hashtag EnqueteGDG, vão aparecer para você as 5 enquetes do programa de hoje, né? E a gente, no final do programa, como já está virando tradição aqui no Guerreiros em Debate, vai colocar o resultado das enquetes para você também à disposição. Com os números, você ajuda a pautar o nosso debate e a construir a nossa discussão também. Então, amigo ouvinte, aqui é Álvaro que fala com vocês. O João teve um problema aqui no microfone dele, vai ajustar aqui, né? Então eu queria chamar, a gente, além das enquetes, a gente também vai comentar sobre o jogo de ontem e já vai fazer a preparação para o jogo da próxima quarta, que é o jogo pela Primeira Liga, certo? Então eu queria fazer uma análise rápida da partida de ontem, né? E aí eu já vou passar a primeira participação especialíssima da Dona Marta conosco mais uma vez essa noite. Mas deixa eu fazer uma análise rápida do que foi a partida de ontem, até para eu defender a coluna de pós-jogo que foi ao ar agora, hoje pela manhã, né, a análise da partida, né, o Álvaro, colunista do GDG, foi quem escreveu a coluna, quem fez a análise do jogo de ontem. Por acaso é este que vos fala. Então eu vou defender a minha tese, né, sobre a partida de ontem. Tinha gente esperando espetáculo, né? Não dá para dar espetáculo no primeiro jogo da temporada, com o preparo físico do time ainda em evolução, né? Quer dizer, na verdade, o grande lance da preparação física do time é o time chegar no ápice no ano na disputa do Campeonato Brasileiro, né? Na verdade, todo mundo acaba comentando isso, né? Os entendidos do assunto, né? Os fisiologistas, os especialistas, enfim. O Cruzeiro não vai, durante o Campeonato Mineiro, atingir o ápice da sua evolução de preparo físico. Vai melhorar bastante em relação a ontem, mas não vai atingir a sua preparação física no máximo. Então, esses primeiros jogos, 2, 3 primeiros jogos, são assim. Inclusive, para as equipes adversárias também são assim. Eles não vão estar em condição muito melhor que a do Cruzeiro, né? Então, se alguém espera, por exemplo, um baita de um clássico na quarta-feira, não vai ter. Vai ser um jogo decidido no detalhe.
A gente só espera que não seja um jogo decidido igual o Detalhe que decidiu o jogo do time preto e branco aí no sábado. Mas, enfim, eu acho que o jogo foi bom, apesar das circunstâncias da partida. O Cruzeiro rodou bem a bola, em alguns momentos foi bastante efetivo nas triangulações, nas trocas de passes. O primeiro gol surgiu numa troca de passe, surgiram oportunidades em boas trocas de passe. É o primeiro jogo da temporada, gente. Então é natural que haja alguma coisa ainda de desentrosamento, apesar do time estar vindo praticamente com a mesma base do ano passado. Então é isso que eu entendi a respeito da partida de ontem, né? E foi o que eu coloquei na análise hoje lá no Guerreiro dos Gramados. Você pode verificar lá novamente. Eu queria chamar então a primeira participação da dona Marta para ela fazer aí a análise dela da partida de ontem, né? Dizer o que ela pensou, o que ela achou, enfim. Dona Marta, você poderia abrilhantar o nosso programa com a sua primeira participação? Boa noite. Boa noite, Álvaro. Obrigada. Boa noite para você, para todos que estão ouvindo a gente. Boa noite para o Sidney, para o João Henrique. Olha, eu tenho uma opinião um pouco diferente da sua. Eu entendo que a questão do jogo de ontem lógico, isso que você falou eu concordo inteiramente com relação a ser o primeiro jogo da temporada. Só que eu queria estender essa avaliação um pouco para a questão do planejamento da temporada. Porque eu estou vendo muita gente assim, com um entusiasmo muito grande em relação a esse ano do Cruzeiro, e eu gostaria de chamar a atenção para isso, porque eu acho assim, a comparação que está sendo feita desse ano para o ano passado, é óbvio que o Cruzeiro teve uma melhora substancial. Se você olhar o elenco de 2016, do início do ano para esse ano, é óbvio que a gente não vai nem discutir, porque um time que tinha o David como técnico, que tinha aquelas contratações de Pisano, Sanches Minho, é óbvio que aquilo era indiscutível, não tinha jeito de ficar pior do que aquilo. Então, acho que aí é o ponto principal da questão. Eu acho que o Cruzeiro foi tratado de uma maneira tão ruim, foi tão mal administrado em 2016, que o que houve no Cruzeiro não é que a gente seja bem agora, é que houve simplesmente uma melhora. Mas eu não acho que essa melhora esteja à altura do que seja o Cruzeiro. E aí vem uma segunda questão que eu acho, que é o seguinte: o que na verdade aconteceu foi que no meio do ano passado o Cruzeiro teve que fazer uma reformulação, e aí sim, o que a gente está comparando é uma mudança do time que terminou o ano, que na verdade foi mudado no meio do ano, com relação a esse início da temporada, na qual a gente teve aí 4 contratações, né? E que realmente essas 4 contratações do início do ano realmente são muito mais qualificadas do que aquele bando de jogadores de péssimo nível que chegaram no ano passado. E, logicamente, a gente está iniciando o ano com o Mano Menezes, a gente sabe que é um técnico de alto nível e que vai dar toda uma sequência de trabalho, que vai preparar o time taticamente. Então, essa perspectiva eu entendo que seja muito melhor. Mas eu não vejo no Cruzeiro, pelo potencial técnico dos jogadores, eu não vejo no Cruzeiro a possibilidade de ser um time para ser protagonista do futebol brasileiro, para entrar em campeonatos com a possibilidade assim, de ganhar títulos. Ele pode até vir a ganhar uma Copa do Brasil, que é um mata-mata, pode ganhar um campeonato mineiro, porque é um campeonato que se decide tem a questão da rivalidade também que pesa, mas eu entendo assim, se a gente fizer uma análise dos jogadores que chegaram, por exemplo, quem estreou? Apenas o lateral esquerdo. O Hudson, por exemplo, e o Caicedo ficaram na reserva. Se eles ficaram na reserva, na minha cabeça, eu entendo que o Mano não considera que eles tenham potencial para ser titular. Eles então vieram para disputar a posição. Se eles vieram para disputar a posição, eu não vejo um acréscimo tão grande. Eu não concordo, porque eu, por exemplo, não escalaria nunca o Cabral.
Eu acho um absurdo, até mesmo o Romero ser reserva do Cabral. Mas aí são as coisas que eu começo a discutir. Por exemplo, todo ano é essa coisa, Mike vai jogar, Alisson vai jogar, Elber vai jogar. Eu não vejo isso. O Mike, se ele vai jogar, por que ele não começou como titular? O Alisson e o Elber, eu acho que são jogadores medianos que não vão passar disso. Aí o Thiago Neves, que foi a grande contratação, é um jogador que não pode jogar porque não foi inscrito. E aí, quando se fala que ele vai entrar, se fala que vai tirar o Arrascaeta. Se você tira o Arrascaeta para manter o Alisson, aí é um absurdo. Por quê? Porque é muito melhor, se o questionamento ao Arrascaeta é que ele não marca, que ele não volta para fazer a marcação. Então é melhor você reforçar o meio de campo, colocando o Hudson, colocando o Romero e tirando o Cabral, e manter o Arrascaeta, que é um jogador que pelo menos tem mais condição técnica do que o Alisson, bate uma falta. Então eu estou vendo assim, desde o início do ano, eu já estou vendo uma série de coisas que estão me desagradando. E que eu vi ontem no próprio jogo. Porque eu vi o Cruzeiro com uma saída de bola lenta, eu vi o Cruzeiro com muitos erros ontem em relação à questão de a defesa, por exemplo, conseguiu tomar um gol do Vila Nova. E eu acho o seguinte, gente, tudo bem, é o primeiro jogo da temporada, mas a gente tem que lembrar que o Cruzeiro está jogando o Campeonato Mineiro. A gente tem que imaginar que o Cruzeiro tem que se preparar para disputar um campeonato brasileiro, tem que jogar contra grandes times, e que os outros grandes times do Brasil, que eram melhores do que o Cruzeiro no ano passado, se reforçaram também, e muito melhor do que o Cruzeiro. Então, a minha preocupação é essa. O ataque, por exemplo, para mim continua um problema, porque eu sei que muita gente não vai concordar comigo, mas o Ávila, para mim, é uma grande decepção. Quando ele chegou aqui, ele fez uns gols, depois ele simplesmente se especializou em perder gols. É um jogador hoje que ele entra e fica perdido no jogo. Então, eu entendo assim, para mim, o Cruzeiro teve algumas melhoras em relação ao final do ano passado, mas no próprio jogo ontem, eu não vi nada que me trouxesse nenhum otimismo, nenhum entusiasmo para a temporada. Obrigado, dona Marta, pela sua participação aí, pela sua colocação. São coisas que a gente precisa pontuar, né? Eu concordo com algumas coisas que a senhora falou, com outras eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos debater isso aqui, que isso acaba enriquecendo a participação dos nossos ouvintes aí, tá? Inclusive, daqui a pouco eu vou ler algumas participações. Caicedo e o outro que ficou no banco, Jesus, deixa eu lembrar, que a senhora falou. Isso, o Hudson. Hudson, perfeito, obrigado. Inclusive, parabéns ao Hudson e ao Léo, né, aniversariantes do dia, né, o nosso zagueiro Léo e o Hudson, recém-chegado. Parabéns aos jogadores celestes. Por exemplo, Hudson e Caicedo. O Mano já mostrou que ele tem uma coerência na linha de trabalho dele, certo? Quando ele assumiu o time em 2015 e livrou o time daquela situação incômoda que estava, ele procurou dar uma cara para o time, né? É o jeito dele trabalhar. Ele saiu no fim de 2015, né? Aí nós passamos um 2016 ridículo, né? Que foi aposta no David, aposta no Paulo Bento, apesar do Paulo Bento ter um certo nível internacional, vamos colocar aqui. O João Henrique depois vai puxar a minha orelha, que não é bem assim, que ele acha que não é bem assim, mas enfim. O Mano volta, tem lá a frustração dele com a China lá, ele volta, reassume o Cruzeiro e o que ele faz? Ele pega a base que ele tinha trabalhado no ano anterior e bota em campo. Por quê? Porque o Mano tem uma coerência de trabalho. Então o Mano não vai simplesmente chegar agora em 2017 e tacar os Caicedos e os Hudsons de cara no time, porque ele quer seguir aquela linha coerente de trabalho que ele tem costume de fazer. Entendo que a entrada desses jogadores será aos poucos, né?
Até porque quem está no dia a dia do treinamento é ele, quem está vendo, né? Nós não estamos vendo, mas quem está vendo a participação desses atletas no treinamento é ele. Então, nesse ponto eu discordo só um pouquinho da senhora. Acho que o Thiago Neves... Oi, diga lá. Só me permita te fazer um pequeno questionamento. Mas, por exemplo, o Thiago Neves, alguém tem dúvida de que ele vai jogar? Já se cogitou, por exemplo, que até o Arrascaeta pode sair do time para ele entrar. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando o jogador chega para ser realmente titular, ele chega e assume a camisa. É isso que eu quero dizer para você. O Diogo Barbosa, por exemplo, mesmo na minha opinião, por exemplo, é um jogador mediano. No entanto, ele chegou para ser titular, porque ele é superior aos outros que estavam aí. Então, o que eu quero dizer para você que eu não entendo dessa maneira como você entende, por exemplo, que é uma questão de manter coerência, porque no ano passado mesmo o próprio Romero ficou na reserva do Cabral. O que eu vejo é que na avaliação do Mano, esses jogadores estão no mesmo nível, porque o Thiago Neves, por exemplo, ele não vai chegar e vai ficar disputando posição com ninguém. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que o Cruzeiro não fez contratações, a não ser o Thiago Neves, que realmente sejam contratações. Para o que o time foi o ano passado, na minha opinião, a diretoria tinha que ter ido ao mercado e trazido 3 ou 4 jogadores do nível do Thiago Neves, para que o Cruzeiro realmente entrasse nessa temporada para disputar título. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Eu entendo a colocação da senhora, dona Marta. A minha questão é a seguinte: eu estou olhando do lado da linha de trabalho do Mano, certo? O Thiago Neves é jogador para chegar e vestir a camisa. O Diogo Barbosa, o lateral esquerdo, fez um excelente ano no Botafogo ano passado. O Botafogo está classificado pela Libertadores. Eu tenho referências fortíssimas desse lateral, de vários amigos botafoguenses que choraram a saída dele, né? Choraram a pena que está levando o Diego Barbosa, é bom lateral, né? Do nível que nós temos de lateral, Edmar, Fabrício, Diego Barbosa é jogador para chegar e vestir a camisa. Ponto. Né? Agora, o Caicedo está chegando num país de língua estranha, requer toda uma adaptação. Eu acho que o Caicedo vai terminar o ano como titular. Eu tenho plena convicção disso. Eu acho que a nossa melhor zaga esse ano, com a volta do Dedé, vai ser Dedé e Caicedo. Ponto. Né? Eu não tenho dúvida disso. Mas essa coisa é feita de forma lenta e gradual. João, eu acho que está de volta aí ao nosso debate. João, você tem tá uma certa discordância aqui, João. Vamos mediar isso aqui. Chega aí, conversa com a gente. Estou de volta, Álvaro. Valeu aí pela condução. Tive um pequeno probleminha aqui. Mas acho que é um pouco da leitura. A gente já fez esse debate um pouco, inclusive, na semana passada. Do que é esse elenco novo do Cruzeiro, né? O que faz as pessoas olharem para o elenco do Cruzeiro e disserem: olha, o Cruzeiro tem um elenco mais forte que o do ano passado, com 4 mudanças, sendo que só uma mudança é nitidamente titular no time ideal, que é o Thiago Neves, né? Talvez aí o Diogo Barbosa assumindo a lateral esquerda, mas aí eu concordo que ele não chega como uma realidade, ele vem para buscar isso. Quando você está falando que Caicedo é o zagueiro titular no final do ano, acho precipitado, tem o retorno do Dedé, né? E aí tem o Manuel para disputar essa condição com ele também. E o Hudson, que tá ali buscando uma vaga, sendo que nem o Romero joga, né? Que melhora do elenco, que é esse? Eu acho que essa melhora do elenco passa por alguns fatores. Ela passa primeiro pelo fato da volta, né? Do Fábio, do Dedé, do Judivan, do Mike, da expectativa que essa volta gera, mas pelo condicionamento também de quem chegou em julho do ano passado. Né, o Sobis tem muito mais a render do que ele vinha rendendo no ano passado. O próprio Ábila, né, que não fez uma boa partida, talvez possa encontrar o seu futebol, o seu melhor futebol na sequência da temporada. E a pressão que mudou. Né, esses caras tiveram que atuar no segundo turno com a corda no pescoço e fizeram a 5ª melhor campanha do segundo turno. Então as perspectivas são boas, mas eu não vejo a qualificação do elenco tão grande assim. O Cruzeiro foi melhor no mercado do que no ano passado? Foi. O Cruzeiro foi muito mal no mercado do ano passado.
O Sanches Minho terminou a temporada na reserva na Argentina, o Pisano a mesma coisa, o Douglas Coutinho a mesma coisa. O Cruzeiro só trouxe reservas no ano passado. Esse ano não. O Cruzeiro trouxe jogadores promissores e o Thiago Neves, que é uma realidade, né? E dentro disso, eu acho que o Cruzeiro começa a desenhar um elenco mais forte, né? E tende a realizar isso com a junção de 3 fatores. Reforços promissores e o Thiago Neves, que é a realidade, né? A manutenção da base, né, e do segundo semestre, principalmente se condicionando, e o retorno dos jogadores lesionados, né? O Cruzeiro não foi para a Libertadores no ano passado pelo primeiro turno, parece ser no mínimo um elenco para brigar por Libertadores nesse ano, né, Marta? Olha, João, eu acho eu já penso o seguinte, eu acho que é no máximo para brigar por Libertadores. A diferença é essa, porque, veja bem, não é que vocês podem pensar assim, que eu estou sendo pessimista, mas realmente é uma visão que eu tenho que é um pouco mais crítica, porque eu estou olhando com um lado bem racional mesmo, pelo lado de fazer uma comparação com os outros times com os quais o Cruzeiro vai disputar, porque o Cruzeiro, a gente não pode olhar o Cruzeiro em relação ao Cruzeiro, a gente tem que olhar o Cruzeiro em relação aos outros times que disputam o campeonato. Então, infelizmente, o parâmetro dentro do Cruzeiro foi sendo tão abaixado que hoje, quando a gente vê uma melhora em relação àquilo que foi feito no ano passado, a gente acha assim, muito grandioso, porque o nível do Cruzeiro foi muito rebaixado pelo Gilvan. Então, aí qualquer coisa que acontece no Cruzeiro, a gente acha que está muito grande. Inclusive, você vê que hoje a nossa grande expectativa é em relação ao conjunto que o Mano pode fazer, em relação à evolução que o time pode ter pelo dedo do Mano, pela estratégia, pela aquilo que o time pode render em termos de conjunto. Não é porque a gente tenha grandes jogadores decisivos, protagonistas. Então, o que eu quero dizer é isso. Você vê, por exemplo, um exemplo. O Thiago Neves é um grande jogador, mas ele só veio para o Cruzeiro porque existiu ali uma conveniência dele ter um problema lá para ser liberado, porque ele teve que ir para a FIFA para conseguir essa liberação. E aí o Cruzeiro aceitou esperar, tanto que ele não pôde estrear até hoje. Porque se precisasse da diretoria do Cruzeiro colocar a mão no bolso, fazer um investimento, fazer um esforço para trazer o jogador, você pode saber que ele não viria. Então, a minha grande crítica é essa. Eu não vejo uma mentalidade, uma estratégia de realmente montar um grande time para ser campeão. Então, o que eu vejo, assim, se você for olhar os outros times que estão se preparando melhor e que fizeram grandes contratações, o Cruzeiro sai em desvantagem, sim. E aí isso, em comparação ao que o Cruzeiro sempre foi, a expectativa que o torcedor do Cruzeiro tem, eu tenho um receio muito grande que isso venha a se transformar numa frustração, porque eu entendo assim que o Cruzeiro também tem muitos jogadores que são assim, uma incógnita. Ninguém sabe, por exemplo, a gente tem uma grande expectativa em relação ao Dedé. Se ele voltar a jogar em alto nível, sensacional. Mas quem que garante que ele vai voltar a jogar em grande nível? Que ele vai voltar a jogar? O Mike é a mesma coisa. A gente tem uma lembrança do Mike do bicampeonato. Mas quem garante? Já é o 3º ano que a gente está esperando pelo Mike. Então, assim, são algumas situações que ficam muito assim indefinidas por torcedor. Então, na minha opinião, eu volto a repetir, o Cruzeiro teve uma melhora em relação ao final do ano passado. É um time que eu acho que não vai brigar contra rebaixamento igual foi o ano passado, mas eu não acredito num time que venha brigar por título. Eu acho que isso é muito pouco para aquilo que a gente espera da grandiosidade do Cruzeiro e do que eu acho que a diretoria do Cruzeiro deveria fazer, principalmente pelo que o Cruzeiro tem de potencial pela sua torcida, pelo que o Cruzeiro, pelo que é a lógica do futebol que a gente sempre fala, que você precisa investir para que você obtenha os resultados dentro do campo, valorize os seus jogadores e possa ter os lucros que te dê a condição de manter esse círculo aí vitorioso.
eu não vejo isso no Cruzeiro. O Cruzeiro não tem essa política de arriscar, uma política mais arrojada. Eu não consigo ver isso, não vejo uma mudança nesse planejamento, não vejo o Cruzeiro ter esse comportamento. Então eu acho que não consigo me entusiasmar. Eu estou de acordo, Marta, mas eu vejo uma situação se desenhando um pouco no que é a realidade do Cruzeiro em 2017. Né? A gente está falando de uma temporada em que 8 clubes brasileiros vão disputar a Copa Libertadores, e o Cruzeiro não é um deles. Né? Dentro desse sentido, você convencer um atleta em janeiro dessa temporada que o Cruzeiro é a melhor opção, você só faz isso com dinheiro. Né? Você chega pro atleta que tem proposta do Cruzeiro e do Palmeiras, ele vai dizer, não, vou pro Palmeiras jogar Libertadores. Se o Cruzeiro pagar 50 mil a mais pra mim por mês, eu vou pro Cruzeiro. Né? O Cruzeiro paga em 2017 pelos erros de 2015 e 2016. Né? Essa que é a verdade. Né? O Cruzeiro não tem hoje o estatuto de um clube para disputar no mercado de jogadores em primeiro nível, porque o Cruzeiro não vai jogar para Libertadores. Né? Dentro desse sentido, convencer um Thiago Neves a jogar no Cruzeiro é uma grande situação, embora a gente tenha que ponderar. Thiago teve outras possibilidades. Alguém da Libertadores tentou o Thiago. Tirar alguém da Libertadores. O Cruzeiro tirou o Diogo Barbosa do Botafogo nessa condição, mas o Botafogo perdeu vários jogadores na condição do Diogo. Né? O Botafogo tinha um time de empresários no ano passado e não teve dinheiro para comprar ninguém. Né? O Cruzeiro conseguiu ali no grupo que o Diogo pertencia a negociação do Diogo, porque o Botafogo não teve condições financeiras. Talvez o Diogo preferisse permanecer no Botafogo para poder jogar Libertadores. De certa forma, é um passo atrás na carreira. Então, eu acho que é necessário realizar uma coisa. Até para não jogar o trabalho de 2017 fora. O Cruzeiro tem uma obrigação em 2017, especialmente num universo em que o Brasil tem 7 vagas garantidas na Libertadores. O Cruzeiro tem que estar na Libertadores de 2018. Né? Tem que ser campeão esse ano? É difícil você fazer um campeonato, um ano de campeão, em ano que você não está na Libertadores. O Cruzeiro conseguiu isso em 2013, mas é muito difícil. Mas o Cruzeiro tem obrigação de estar na Libertadores. É a 6ª maior torcida do Brasil. Tem vaga pra gente, né? Pensando em número de torcida, tem vaga. É fracasso ficar fora. Mas pensando nessa lógica, a manutenção do elenco e os reforços pontuais, me parece que o Cruzeiro começa 2017 construindo aí um trabalho para conquistar uma das 7 vagas brasileiras na Libertadores, né, Alvo? Então, João, eu vou devagar. Calma lá, eu vou devagar, porque eu acho que eu fui meio que voto vencido nessa nossa discussão aqui. Sim, o elenco melhorou em relação ao ano passado. Melhorou. Concordo com isso. Concordo também que o elenco, hoje, olhando para o Cruzeiro, é time para bater de frente com o Palmeiras, por exemplo? Não é. Né? O Palmeiras hoje tem um elenco mais qualificado que o do Cruzeiro. Mas eu não vejo no Brasil outros times que estejam no nível do Palmeiras em relação a elenco. Não vejo. Sinceramente, não vejo. Né? Eu acho que o Palmeiras está um passo à frente. Né? O Palmeiras tem o Alexandre Matos tem o jeito dele trabalhar, que nós bem conhecemos, que ele ficou 2 anos no Cruzeiro, a gente sabe bem o fruto que isso rendeu. Então o Palmeiras está um passo à frente de todos os outros. Mas o Cruzeiro vai na linha do restante dos times de ponta hoje no Brasil. Esse é o meu entendimento. Né? O elenco está mais qualificado, sim, do que o ano anterior, e isso dá possibilidades ao Mano, né? Dá possibilidades de, dentro de um esquema de trabalho, de uma forma de trabalho, ele ter 1, 2, 3 trocas de jogadores que não impactem tanto a forma do Cruzeiro jogar. Porque não adianta a gente achar que o Cruzeiro vai ser aquele time moderno que vai jogar conforme cada adversário. Não é assim. O Cruzeiro vai ter que achar a forma dele de jogar, é o jeito do Mano trabalhar. A gente está convivendo com isso, conviveu em 2015 e está convivendo a partir da volta dele em 2016 para cá. Ele tem uma forma de fazer o time trabalhar tanto que a gente está batendo nessa questão do Ábila, João. Porque o Mano não tem como característica montar um time
para um jogador fixo igual o Ávila. Não tem. É por isso que depois que o Mano chegou, o Ávila caiu de produção. Ponto. Né? O Ávila rendeu mais... Parece pecado que eu vou dizer, mas vou dizer. O Ávila rendeu mais nos jogos que ele teve com o Paulo Bento, né? Antes da chegada do Mano, do que depois que o Mano chegou. Porque o Mano não monta time. Até o William foi vítima disso, apesar do William ter mais mobilidade do que o Ávila, jogar melhor com a bola, né, do que o Ávila, por exemplo, o William também não conseguia fazer. Se bem que os dois perderam gols absurdos ano passado. Então, quer dizer, a gente tem que analisar essas coisas. Eu acredito que essa formação que foi ontem a campo, com Sobis avançado, fazendo ali o cara que vai botar a bola dentro do gol, pode funcionar melhor, né, do que a gente ter o Ávila dentro de campo, por exemplo. Então, a gente está vendo o Mano preterir o Ávila e está entendendo por quê. Está vendo por que está acontecendo isso. Enfim, acho que, como já disse, baseado na sua pergunta, né, o Cruzeiro pode brigar sim por títulos esse ano. Porque o único time que eu vejo assim, num nível mais elevado, é o Palmeiras, João. E acho que passa sim. Eu também não vejo o Cruzeiro tão abaixo da maior parte dos rivais. O que eu acho que é necessário entender, a gente está vendo agora o São Paulo, por exemplo, né, falando sobre a venda da Vineres, por exemplo, 70 milhões de reais, e já começa o papo de empréstimo do Hernanes, né? Se criticou bastante o Alexandre Matos no Cruzeiro, os gastos e etc. O Alexandre Matos se pagou no Cruzeiro. Se eu somo o balanço do Cruzeiro 2013, 2014 e as vendas de 2015, o ciclo é zerado. E aí eu entendo que a Marta está falando sobre ter se arrojado, né? O Gabriel Jesus só foi vendido pelo valor que foi, não é pelo talento espetacular dele, porque ele ganhou a Copa do Brasil e porque ele ganhou um brasileiro com o Palmeiras, né? Se a gente tivesse um time medíocre, o Lucas Silva teria se queimado, não teria ido pro Real Madrid. Ele quase se queimou em 2012. O Mike não teria chegado a ser cogitado por 8 milhões de euros, né? É fundamental competir em alto nível para não ter prejuízo no futebol, né? O futebol brasileiro exige isso, que você esteja nas primeiras colocações. O Grêmio, em dificuldade financeira, está na Libertadores e fez uma boa venda com o Wallace, falando, pô, só 10 milhões de euros, né? O Grêmio precisa desses 10 milhões de euros pela diferença de cota e etc. O Wallace até pode chegar um dia a valer mais que isso, mas o Grêmio não tem um elenco tão promissor, né? O Grêmio, no coração, chegou a Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil e conseguiu ali 10 milhões de euros no Wallace para poder oxigenar os seus cofres e conseguir alguns reforços, até porque o mercado do Grêmio até aqui tá horrível, né? O futebol brasileiro, ele demanda venda, ele demanda oxigenação. Nenhum clube no Brasil está hoje entre os 40 clubes mais ricos do mundo. E uma coisa que a gente tem aprendido, o Vitória, por exemplo, vendeu o Marinho para a China, né? Nem o clube médio no Brasil hoje vai vender jogador pra gente. Não existe mais essa possibilidade, porque há trocentos clubes pelo mundo com mais dinheiro para poder investir. Então qual que é o caminho? Repatriar veteranos com desejo de retornar ao Brasil. Todo mundo que tem conseguido sucesso no Brasil nos últimos anos tem feito isso, e colocá-los como auxiliar das categorias de base, para ter jogadores de destaque na base e vender para o mercado externo. O Cruzeiro fez isso em 2013 e 2014, o Corinthians fez isso em 2015, o Palmeiras vem fazendo isso. Esse é o segredo do futebol brasileiro, lidar com os experientes, ao passo que eu garanto a minha categoria de base, o desenvolvimento necessário para conseguir boas vendas. A gente pode até ponderar essa situação em relação a outros clubes, a outras vendas, só o Thiago, e muita gente vai dizer, o Santos. O Santos não precisa disso, o Santos sempre aposta nos garotos. O Santos tinha Renato, Vanderlei, Ricardo Oliveira, Elano. O Santos tinha um time repleto de jogadores experientes que deu sustentação para que os garotos brilhassem. O Santos sobe garotos com 17 anos. Nenhum garoto é solução no Santos com 17 anos, né? Eles ganham as posições em um elenco que é equilibrado e que é pensado com reforços experientes e que vão aí sim conciliando. O Mike revezava com o Ceará aqui, por exemplo,
né? O Lucas Silva com o Henrique e com o Newton. Nenhum deles teve obrigação de subir da base, pegar a camisa e falar, é comigo, né? Enquanto o Cruzeiro apostou na tática, sobe da base e é comigo, ele se deu mal. O Cruzeiro tentou isso em 2015 e 2016. Queimou. Ninguém subiu da base em 2015 e 2016, vingou. O Bruno Ramires é o exemplo mais recente disso, né? Se o Cruzeiro quiser Raniel, Alex, Marcos Vinícius vingando, eles precisam de companheiros de qualidade. O que eu vejo de positivo? Com Sobis, Henrique, Thiago Neves, Robinho, Fábio, Dedé, o Cruzeiro tem. E aí eu acho que o Cruzeiro caminha num plano bacana para poder ter um 2017 em bom nível. Ser campeão de tudo, falta muita coisa. Aí eu concordo com a Marta. O Cruzeiro está abaixo do que o Cruzeiro pode chegar em relação aos principais clubes. O Cid está dizendo, o Lucas Silva não mostrou potencial, o Bruno Ramires não. O Lucas Silva de 2012 só não foi dispensado do Cruzeiro porque o Rô tirou ele do time. Porque se o Rô tivesse mantido o Lucas Silva, que o Ronaldinho Gaúcho acabou com ele, que o Sidorf pôs, né, o Sidorf em 2013 ele fez uma partida muito boa. Em 2012 o Sidorf acabou com ele, né? O Lucas Silva teria sido dispensado do Cruzeiro no final do ano, né? Só que em 2013, num time equilibrado, dizer que o Bruno Ramires não presta é o cúmulo do preciosismo, né? Porque o Bruno Ramires não teve companheiro de qualidade. O Bruno Ramires foi exposto, né? É esse o erro. Se o Cruzeiro trabalha a base dizendo entra e resolve, como fez com o Bruno Ramires, não vai ter um garoto que vá vingar no Cruzeiro, né? O Bruno Ramires saiu, vai buscar a sua carreira em outros lugares, vai pro Vitória tentar reconstruir, e tem um jogador, era um jogador que foi o melhor jogador de Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Mas não era para ser um jogador para chegar na base e resolver. Mas acho que é importante, essa discussão toda é importante, os ouvintes participando aqui com a gente também, né? O Sidney tá dizendo que o Bruno Ramires é perna presa, e o Lucas Silva era bunda mole em 2012, o Lucas Silva era lentidão em 2012. As críticas ao Lucas Silva em 2012 eram profundas, né? O Celso Roth salvou a carreira dele tirando ele no meio do campeonato, porque ele era o alvo principal da torcida depois das goleadas que o Cruzeiro tomou no primeiro turno pro segundo turno. Ele foi muito mal em 2012, né? Eu acho, insisto nessa tecla, botar tudo na conta da base não dá, né? E aí vai se queimar garotos até dizer que chega, né? O Maior de Minas está aqui dizendo que entende que o Cruzeiro ainda precisa de reforços, precisa contar com mais uma referência, principalmente na lateral direita. Eu vejo com muita atenção a possibilidade do Maicon estar pedindo menos, já que ele não arrumou nada nos últimos 6 meses. O Corinthians está fazendo algumas negociações, talvez sondar o Fagner. Também acho que a lateral direita merecia uma... Dizendo que o Cezinha, junto com o Vitinho, se incorporados ao profissional para ganhar experiência. Acho que sim, não para ser a solução da equipe. Mas enfim, a gente está falando muito de planejamento e esquecendo que tem jogo, né? Nessa quarta-feira, às 19h30, Cruzeiro e Atlético Mineiro pela Copa da Primeira Liga. O grupo do Cruzeiro já começou, empate entre Chapecoense e Joinville, 0-0 na abertura na semana passada. Quem vencer de Cruzeiro e Atlético Mineiro já larga na liderança e dá um grande passo para a classificação para a próxima fase. O Cruzeiro tem desfalques, o Thiago Neves, por exemplo, não vai poder participar, o Dedé ainda não está em condições, né? Mas o Atlético Mineiro tem os seus problemas também para essa partida. O Elias aí acabando de chegar, o Robinho lesionado após o amistoso da seleção brasileira, e o Atlético que não fez também uma boa apresentação no final de semana, venceu o América de Teófilo Otoni por 1-0, um gol de pênalti, não foi pênalti, né? Dizendo com todas as letras aí, um gol de pênalti do Fred para poder vencer o América de Teófilo Otoni. Dentro disso, Marta, eu queria te ouvir o seguinte: qual que é a sua perspectiva para esse Cruzeiro e Atlético Mineiro nessa quarta-feira? Olha, João, primeira coisa, que eu só queria fazer uma observação. Eu queria que alguém me explicasse por que o Cruzeiro, que tinha direito ao mando de campo, né, do jogo, e teria, no caso, 90% da torcida, o Cruzeiro abriu mão desse mando de campo. O mando era do Atlético Mineiro, Marta, só por praxe que colocaram Cruzeiro e Atlético Mineiro na tabela por registro. Porque Cruzeiro e Atlético Mineiro se reuniram antes da Primeira Liga para definir essa situação. Se o Atlético Mineiro tivesse colocado como mandante,
a partida teria que ser no Independência ou a Minas Arena cobraria os custos de um duelo do Atlético Mineiro e do Mineirão que são mais altos. Então, o acordo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro foi feito antes da Primeira Liga e por praxe botaram na tabela o Cruzeiro como mandante, mas seria o Atlético Mineiro o mandante do jogo. Não, porque a primeira informação que surgiu é que o Cruzeiro seria o mandante e teria aberto mão, né, dessa condição. Se isso tivesse ocorrido, eu não estaria de acordo, né? Porque, na verdade, toda vez que isso virou um problema, eu acho que eu sou a favor de que os jogos entre Cruzeiro e Atlético sejam realizados no Mineirão, com torcida dividida, desde que sejam todos os jogos lá. Agora, se alguns forem no Mineirão assim, mas em momentos decisivos o Cruzeiro tiver que jogar no Independência, naquelas condições que não são as ideais, né? Aí eu já não concordo, porque eu, inclusive, até parece que foi essa semana, a Polícia Militar soltou um laudo dizendo que não tem condição de realizar esse jogo no Independência, e eu acho que até que, enfim, alguém fez alguma coisa de bom senso, porque realmente o problema é o Calil. Porque, veja bem, a questão do jogo, do clássico, assim como outros jogos de grande dimensão, eles têm que ser realizados no Mineirão, porque o Mineirão é um estádio que oferece segurança, que oferece conforto, né, que tem condições para abrigar um jogo dessa natureza. O Independência, o Mineirão foi construído exatamente porque o Independência era um estádio acanhado, um estádio de bairro, ele não tem condições para receber um clássico. Então, eu entendo que todos os jogos entre Cruzeiro e Atlético devem ser realizados no Mineirão com torcida dividida. Agora, o que não pode é alguns serem assim e nos momentos estratégicos, às vezes na hora da decisão de um título, alguma coisa, o Atlético levar o jogo para o Independência e o Cruzeiro depois joga no Mineirão, que é praticamente um campo neutro. Agora, com relação a esse jogo, eu acho uma pena, né, que a tabela seja feita dessa maneira, porque é um momento que os times ainda não estão preparados, o jogo não vai ter a mesma empolgação, os jogadores principais que os times contrataram não vão jogar. Eu acho que a perspectiva do jogo perde muito com isso, né? Mas eu até acredito que o Cruzeiro esteja até mais bem preparado para o jogo, porque o Cruzeiro já tem uma base do ano passado. Agora, vocês falaram aí alguma coisa no início do programa com relação à questão de arbitragem, e isso é uma coisa que preocupa sempre, né, o cruzeirense, porque, infelizmente, sempre houve essa tendência de favorecimento ao time do Atlético, e agora, de uns tempos para cá, ela tem aumentado, né? E assim, o Cruzeiro é uma coisa que a gente tem que sempre falar e precisa denunciar, porque assim, nunca houve um presidente de federação que fosse cruzeirense, não que a gente queira que esteja lá para nos favorecer, mas a gente sabe que sempre a tendência da federação, da arbitragem, é de favorecimento ao Atlético. Infelizmente, a imprensa em Minas Gerais, ela é tendenciosa para o Atlético. E, infelizmente, a diretoria do Cruzeiro não se posiciona da maneira que deveria se posicionar. Inclusive, teve uma notícia aí, uns 15 dias atrás, que o presidente da Federação Mineira agora vai ocupar um cargo lá na Conmebol. E esse mesmo presidente da Federação Mineira, que todo mundo sabe que é atleticano e que vai compor na prefeitura, vai ocupar um cargo na prefeitura junto com o Calil, que é ex-presidente do Atlético, que todo mundo sabe que continua trabalhando lá junto com o presidente do Atlético, que participa das coisas do Atlético. Então, eu acho assim, são muitas coisas favoráveis fora do campo ao Atlético, e o Cruzeiro está sempre numa posição desfavorável. Eu acho que o Cruzeiro é a maior torcida de Minas, o Cruzeiro é um clube que merece ter maior representatividade, ser mais respeitado, e aí quando eu falo essa questão do time dentro do campo, é aí que eu acho que o Cruzeiro tem sim que ter
o melhor time, porque o Cruzeiro, além de ter que enfrentar os outros times dentro do campo, o Cruzeiro ainda enfrenta problema de apito, problema de imprensa, todos os tipos de problema extra-campo. Então, eu acho que o Cruzeiro, quando ele teve administrações mais fortes fora do campo, ele tem que vencer todos esses tipos de dificuldade. Então, o presidente Gilvan precisa se atentar para essa questão, porque o Cruzeiro tem sido prejudicado frequentemente, e eu acho que a torcida do Cruzeiro hoje, todo mundo sabe que é a maior de Minas, uma das maiores do Brasil. O Cruzeiro não pode continuar nessa situação. Olha o histórico do Cruzeiro na Libertadores. O Cruzeiro é o segundo do ranking, o segundo brasileiro do ranking. E olha há quanto tempo o Cruzeiro não faz uma boa campanha e não ganha uma Libertadores. Então o Cruzeiro precisa ser tratado com mais carinho e com a grandeza que ele merece. Marta, sem sombra de dúvida. Só porque eu acabei te interrompendo, mas para esclarecer, até porque o Gilvan ele fez uma coletiva explicando essa situação da Primeira Liga. A Primeira Liga ela determina o seguinte: são 3 jogos, que os clubes fazem na primeira fase. Quem joga 2 jogos como mandante numa temporada tem que jogar 2 jogos como visitante na temporada seguinte. O Cruzeiro fez 2 jogos como mandante na Primeira Liga no ano passado. Recebeu o Fluminense, o Atlético Paranaense no Mineirão e enfrentou o Criciúma em Santa Catarina. Pela convenção da Primeira Liga, o Cruzeiro teria que jogar 2 jogos como visitante nessa temporada. Seriam os jogos contra o Atlético Mineiro e contra o Joinville. O Cruzeiro recebe a Chapecoense no Mineirão. Acontece que se o Cruzeiro recebesse o Atlético, se o Cruzeiro fosse visitar o Atlético Mineiro, na Primeira Liga, as condições para que o jogo fosse no Mineirão eram economicamente piores para as duas equipes. Então houve uma reunião entre as duas equipes anterior à formulação da tabela, e eles colocaram na tabela o Cruzeiro como mandante da partida para que pudesse ser no Mineirão com 50%. O mando é tido, inclusive, como neutro na descrição do regulamento da Primeira Liga. Então, eu já fiz várias críticas ao Gilvan aqui, mas nesse caso acho que o Gilvan tomou uma medida acertada. Eu discordo radicalmente da postura de quem diz: não dá para negociar com o adversário. Se a Primeira Liga tem algum sentido, é esse. A minha postura contra a Primeira Liga, que eu já assumi aqui algumas vezes, era receber Flamengo e Fluminense, porque são os principais beneficiários das cotas de TV. O Flamengo com seus 170 milhões, o Fluminense tendo 1/4 da nossa torcida recebendo o mesmo que a gente. Eu via sentido na Primeira Liga reunindo Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, como o Nordeste faz com a Copa Nordeste, para se afirmar no cenário nacional, para ser capaz de Flamengo e Fluminense. Eu nunca vi sentido nessa competição. Mas clássico, com mando dividido no Mineirão, torcida dividida, isso é um patrimônio do futebol mineiro. E nesse sentido, a reunião entre os dois clubes é um dos pontos altos até aqui de existir a Primeira Liga, poder voltar com isso. Vai ter final do Mineiro. A final do Mineiro vai ser no Independência, o segundo jogo no Mineirão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O jogo da Primeira Liga não tem nada a ver com o Mineiro. Nem o jogo da primeira fase do Mineiro tem a ver. Eu espero que seja a final do Mineiro. Eu espero que seja com o mando dividido no Mineirão, os 2 jogos. Nesse sentido, a ação da Polícia Militar acaba sendo até positiva para que isso aconteça. Mas se não acontecer, o Cruzeiro não foi passado para trás nessa negociação. Porque, pelo regulamento da Primeira Liga, era para esse jogo ser no Independência, ou com o mando de campo do Atlético Mineiro no Mineirão. Certo? Quer falar, Marta? Não, João, essa questão você já esclareceu no início. O que eu estou dizendo é com relação a essa questão da arbitragem, que você falou do próximo jogo, e a gente já teve aí no primeiro jogo do Atlético um favorecimento claro, ao Atlético, e o ano passado no Campeonato Mineiro a gente teve, e em outras oportunidades também a gente teve essa experiência, e isso é histórico. Então, o que eu estou falando é em relação a essa questão, porque eu acho que o Cruzeiro precisa, inclusive o Gilvan, ele não valoriza muito assim, o torcedor do Cruzeiro mesmo, a história do Cruzeiro. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo assim, básico. A sala de imprensa do Cruzeiro, ela não tem o nome de um cruzeirense, Ela tem o nome do fundador da Rádio Itatiaia.
que é uma rádio que, inclusive, que muitos torcedores do Cruzeiro questionam porque entendem que é uma rádio que tem uma tendência atleticana. Então, eu te digo, por exemplo, nós temos grandes cruzeirenses que mereciam essa homenagem. Eu te cito um que, inclusive, está vivo, que é o J.A. Ferrari, que hoje participa, inclusive, do programa do Cruzeiro, que é um cara que sempre lutou pelo Cruzeiro, que é um cruzeirense, assim, que dispensa comentários. Então, Plínio Barreto, poxa, o Cruzeiro precisa dar mais valor às pessoas que realmente trabalham pelo Cruzeiro, e o Cruzeiro precisa, assim, ter a diretoria do Cruzeiro precisa mostrar, assim, mais garra, mais empenho pelo Cruzeiro e se unir mais à sua própria torcida. Precisa haver uma sintonia maior entre a diretoria e a torcida, e é isso que eu quis dizer, você entendeu? Não é em relação à questão da Primeira Liga, que você já explicou. Não, sem dúvida. E aí qualquer cobrança, né, no sentido da obrigação da diretoria do Cruzeiro de defender os interesses do Cruzeiro. E aí volto a dizer, né, defender os interesses do Cruzeiro não é dar uma entrevista como no ano passado dizendo que Flamengo e Fluminense engrandecem a Primeira Liga e ter a postura de capacho, né, que o Cruzeiro teve na negociação das cotas de TV da Primeira Liga. Né? E aí, o Nepomuceno encarou muito mais Flamengo e Fluminense na divisão de cotas do que o Cruzeiro. O Cruzeiro, tradicionalmente, né, o Cruzeiro ajudou a implodir o modelo de cotas antigo, né? Não sei com qual interesse, ainda na gestão do Zezé Perrella, né, e falam tanto na volta dele, é bom lembrar disso. Né? Um dos incentivadores da negociação individual que implodiu a lógica das cotas aqui foi o Zezé Perrella, né, que fez essa lógica absurda. O outro lado da lagoa bateu o pé. Nisso eles têm mérito, né? Porque quem faz o produto do futebol brasileiro não é Flamengo e Corinthians. Não há nenhum índice de Ibope, não há nenhum índice de audiência que faça as cotas terem um sentido que tiveram. Atlético Mineiro enfrentou, Grêmio enfrentou, o Vasco enfrentou, o Cruzeiro foi um dos parceiros, né, do Corinthians e do Flamengo, sei lá por qual interesse, nessa divisão de cotas que é extremamente prejudicial ao Cruzeiro. Então brigar pelos interesses do Cruzeiro vai além disso. Não é só enfrentar o Atlético Mineiro, que é fundamental, que é ocupar os espaços na federação que o Cruzeiro não ocupa, por exemplo. Mas é também se posicionar nacionalmente de acordo com os interesses do Cruzeiro. Mas voltando ao papo do jogo também da Primeira Liga, eu quero ouvir do Álvaro agora, já tá até um pouquinho aí quieto, tá aqui com a gente, hein, Álvaro? Eu quero te ouvir dizendo um pouco sobre esse jogo. Quais as suas expectativas, né, pro Cruzeiro Atlético Mineiro? É início de temporada, para muita gente nem é hora de ter clássico ainda, mas as duas equipes vão somar forças aí, ou melhor, medir forças, porque não tem como juntar as duas, né, nessa quarta-feira. Para você, o Cruzeiro tá preparado para esse duelo? Sim, está preparado, João. Eu acredito que sim, né? O Mano manteve a linha de trabalho dele, né? Começou o jogo agora domingo com um time muito parecido com o que terminou o campeonato ano passado. E então eu acho que nesse ponto os times acabam se equivalendo. O Atlético também não teve tantas alterações assim, uma saída ou outra, uma entrada ou outra, enfim. Mas os dois times têm mais ou menos a mesma base que tinham ano passado. Isso enriquece o jogo dessa quarta. Agora, uma lembrança boa que eu queria trazer, né? Reabertura do Mineirão, 2013, se eu não me engano. Acho que foi isso mesmo, 2013, reabertura do Mineirão, me ajuda aí se eu estiver certo. O Cruzeiro ganhou. O Cruzeiro ganhou, né, com aquele gol do Dagoberto. 2013. Isso. Então, quer dizer, era um clássico de torcida divididas, né? Então, quer dizer, são lembranças boas, né? O Cruzeiro tem tido bons números contra o Atlético, nesse último ano teve, né? Se não me engano, a gente não perdeu para eles ano passado. Enfim, eu acho que as expectativas são boas. Acho que tem tudo para ser um bom jogo, apesar do início de temporada, né? É aquele jogo que tira aquele algo mais do jogador, né? E a gente tem boas lembranças desse tipo de encontro, desse tipo de confronto, né? De
de ser no início do ano, enfim. Eu acho que tem tudo para ser um bom espetáculo na quarta-feira, né? Estarei ligado, né? Não perderei de forma nenhuma, estaremos todos ligados, né? E acho sim que o Cruzeiro tem condição de ganhar essa partida. Não pode dar as bobeiras que deu ontem, né, contra o Vila, né? Porque um time do Atlético é mais qualificado, né? Se ceder aqueles contra-ataques que cedeu para o Vila ontem, o Atlético vai matar, né? Então o Mano, obviamente, vai estar preparado para isso. Se bem que a gente tem que analisar, né, que o Vila, os times de menor expressão do Campeonato Mineiro, vêm para o Mineirão para jogar por uma bola, enfim. Retranca, fecha o seu time, tenta um contra-ataque, tenta uma bola parada, foi o que originou o gol do Vila ontem. Acho que Cruzeiro e Atlético não será assim. Acho que ambos os times vão querer dar uma satisfação à sua torcida, entregando a elas a vitória, né? A Primeira Liga é uma competição de tiro curto, né? Você perder um jogo de cara já te prejudica bastante, pelo fato de ser uma competição de tiro curto. Os dois times vão ter essa consciência, né? Do outro lado tem o bom treinador Roger Machado, fez um bom trabalho no Grêmio, né? Mas eu sou mais Cruzeiro, João. Acho que o Cruzeiro tem condição de sair com a vitória nessa quarta-feira. Acredito, vou até me adiantar, né, que no final do programa você sempre pede o nosso palpite, vou até me adiantar, acredito num placar apertado, 1-0 Cruzeiro. João. É isso aí, Álvaro, você já está adiantando o palpite, mas você participa mais uma vez aqui com a gente ainda. Estou passando aqui também pelos recados dos ouvintes, né, o Maior de Minas dizendo que o Guilherme e o Ronaldo Fenômeno subiram da base e mostraram que vieram. O Guilherme teve o Rony ao lado, por exemplo, né, o Rony ajudou bastante o Guilherme. Né, eu acho que o que eu estava enfatizando não é que o garoto da base não vai chegar e vai resolver. Ele vai, mas se eu tiro a pressão dele, ele tem mais condições, né, de fazer isso. Né? Uma coisa é você botar para um menino de 17 anos a missão de ser o dono de uma camisa de um time grande no Brasil. Né? O Pelé no Santos. Ali era outra época, inclusive. Né? Agora, no futebol profissional, quando eu lembro do Neymar, quando eu lembro, né, do Kaká, a estreia do Kaká no São Paulo foi espetacular. O Kaká saiu do banco. Né? Na final de campeonato, o São Paulo vencia por 2-1, né, que era a final do Rio-São Paulo. O Kaká entrou e fez 2 gols. Né? O São Paulo ganhou de 4-1 do Botafogo. Foi uma estreia que isso chamou a atenção de todo mundo. Mas num torneio que era menor, né, foi um torneio que o São Paulo já parecia estar com a taça na mão, o adversário desorganizado. Ninguém chegou pro Kaká em 2012, quando ele subiu no São Paulo, 2001 ou 2012, falou, vai, resolve, o time é seu. 2001 ainda, né, 2002, ele já estava inclusive na Copa. Vai, resolve, né. Pelo contrário, o São Paulo tinha ali um elenco que dava suporte para que o Kaká jogasse. Esse ano eu acho que o Cruzeiro construiu um elenco que dá para trabalhar com a base nesse sentido. O Júlio César está dizendo que o pior é ver a diretoria do Cruzeiro dizer que o grupo está fechado, falta mais audácia, falta reforçar mais. Eu gosto do discurso, o grupo está fechado, né? Quando ele é acompanhado do aparecendo oportunidades, etc. Não acho que o clube tem que dizer que está no mercado, né? Em algumas circunstâncias tem que dizer, não nessa. Dá para dizer que o Cruzeiro está aí atento a oportunidades. Se não tiver atento, isso me incomoda. Se o Cruzeiro não estiver olhando, por exemplo, a lateral direita com alguma atenção, né, porque ninguém sabe como é que vai ser a recuperação do Mike, ou as oportunidades para reforçar a lateral direita, estiver fechado de fato para o mercado, o Cruzeiro está completamente errado, Júlio. Eu concordo com você. E ele está dizendo ainda que a Marta matou a pau, falando que o Cruzeiro precisa de mais representatividade fora do campo. Né, eu vou dar uma passada aqui antes de passar a palavra para a Marta deixar sua despedida. Tem o Álvaro participando aqui também. Nas notícias do especializado do Cruzeiro, principalmente. Né, o Cruzeiro que teve um final de semana de conquistas no atletismo, né, não é diferente. Todo final de semana a gente está aqui sempre anunciando nas segundas-feiras as conquistas, né, do Cruzeiro no atletismo. A equipe de atletismo do Cruzeiro no sábado em Machados, em Pernambuco, colocou seus atletas nas 3 principais colocações da categoria masculina na corrida de São Sebastião. O campeão Marcos Antônio Pereira, o vice Gilmar de Oliveira Silva e o terceiro colocado Jair José da Silva. Na feminina, vitória cruzeirense com Miriam Franco da Silva. Também em Pernambuco, em Riacho das Almas, no domingo, mais uma vez um excelente dia para o Cruzeiro. Enio Cleiton foi o campeão, seguido por Jair José da Silva,
que foi terceiro colocado no dia anterior, Daniel Henrique e Marcos Antônio Pereira. Miriam Franco, mais uma vez, conquistou o título entre as mulheres, enquanto Denise Ferreira ocupou o quarto lugar. Em Poços de Caldas, Minas Gerais, o Cruzeiro também esteve bem representado na corrida Volta ao Cristo, uma das mais complicadas do país, percurso de 16 quilômetros. Sérgio Celestino da Silva foi vice-campeão no masculino, seguido pelo celeste João Ferreira de Lima com o sexto lugar, Marcos Vinícius Coelho na sétima colocação e Valdir Sérgio Oliveira em oitavo. No feminino, André de Lima terminou na sexta colocação. O vôlei cruzeirense também teve um final de semana de vitória. O Santa Cruzeiro recebeu o Caramuru Castro e venceu a equipe em Contagem por 3-0, 25-19, 25-15 e 25-19. O Caramuru é um adversário frágil, lanterno da competição, e a partida marcou a estreia do líbero Wanderson, né, atuou no lugar do Serginho. O Serginho participou do confronto, mas o Wanderson acabou tendo a oportunidade de estrear também. No próximo sábado, o Santa Cruzeiro recebe no Riachão o Copel Telecom Maringá para manutenção. O Cruzeiro está disparado, inclusive, na liderança da Superliga, mas visando aí a permanência no primeiro lugar. O Cruzeiro sediou a Copa Nacional Sub-17, acabou ficando com o vice da competição, derrotado pelo Avaí na final por 2-1. A equipe Sub-16 do Cruzeiro também foi derrotada pelo Avaí na semifinal e acabou ficando com a terceira colocação. As vendas para o Cruzeiro e Atlético Mineiro já estão rolando. Você pode encontrar mais informações no site oficial do Cruzeiro, além, claro, de conhecer a lei da gratuidade, né? O pessoal que tem direito à gratuidade também. Além disso, o Cruzeiro está recebendo esse mês, na Toca da Raposa 1, a Escolinha de Futebol da Bolívia Turco Fará, mais uma iniciativa de intercâmbio do departamento profissional do Cruzeiro. Em meio a essas notícias, a gente segue antenado e pensando nesse confronto de quarta-feira. Eu passo a palavra a Marta, mais uma vez engrandecendo o nosso debate, mais uma vez agradecendo também, Marta, a você por isso, por aceitar mais um convite nosso, vir conversar mais uma vez. A sua participação é sempre requisitada pelos nossos ouvintes. Você representa, de fato, o espírito do torcedor cruzeirense, já virou um grande símbolo aqui também dos nossos debates. Eu abro espaço para a sua despedida, para suas considerações finais, para o seu palpite para essa quarta-feira também, para Cruzeiro e Atlético Mineiro. Boa noite, mais uma vez, obrigado, Marta. João, eu não gostaria assim, de dar um palpite, não, porque é um jogo totalmente imprevisível, né? Mas eu gostaria muito que o Cruzeiro desse essa alegria para a gente vencer o jogo, porque o Cruzeiro realmente tem tido nos últimos tempos um histórico bom em relação ao Atlético, mas tem sido sempre no Independência. E a gente está precisando, os últimos jogos que a gente fez no Mineirão, a gente empatou muitos, né? Então a gente está precisando de uma vitória no Mineirão, seria muito bom para a gente ter essa vitória. Eu acho que é uma coisa que é importante demais para o torcedor, é a vitória no Clássico. Eu acho que, por mais que... eu acho essa Primeira Liga uma competição totalmente irrelevante, né? Eu não sei nem para que existe isso. Eu acho que, por exemplo, a Conmebol mesmo já se adiantou, já passou a fazer a Libertadores durante o ano inteiro. Nós vamos ter essa experiência esse ano desse calendário novo, então a gente não sabe, esse ano vai ser um ano totalmente diferente. Eu entendo que o Campeonato Brasileiro poderia ser assim também durante todo o ano, e as datas de meio de semana seriam ocupadas por Libertadores e Copa do Brasil. Mas, enfim, eu acho que, independente de qualquer coisa, esse clássico é sempre importantíssimo para o torcedor. Vale a rivalidade. Eu, pelo menos, para mim, ganhar do Atlético é sempre fundamental, sabe? Não interessa se está valendo pontos, se não está valendo. Isso está na alma do torcedor. A rivalidade é o que importa para a gente. Então, eu espero que o Cruzeiro vença, espero que o Cruzeiro realmente tenha uma sequência de melhora mesmo em relação à questão tática, à evolução do time, ao acerto do time. Agora, eu mantenho, né, as críticas que eu fiz no sentido de que eu entendo que o Cruzeiro precisa mesmo de voltar a se colocar dentro do futebol brasileiro de uma maneira mais assim, ousada, que
que o Cruzeiro precisa realmente voltar a pensar grande, do tamanho que o Cruzeiro é. Porque, na minha opinião, sabe, eu entendo que o Cruzeiro é um clube que extrapola essa questão desse confronto com o Atlético. Apesar da gente estar falando essa questão aqui da rivalidade, eu vejo o Cruzeiro entre os grandes times do Brasil, entre os grandes times da América do Sul. Então, eu entendo que o Cruzeiro é um clube que ele precisa dar sequência a essa história vitoriosa que ele tem. O Cruzeiro não pode se acomodar, eu ganhei um bicampeonato brasileiro, eu tenho um tetra, eu tenho um bicampeonato da Libertadores. O Cruzeiro precisa continuar pensando dessa maneira, continuar conquistando títulos, principalmente porque a gente está vivendo uma época muito midiática. Então, você ganhar títulos, você estar na mídia, isso é uma coisa que só vai aumentando essa repercussão para o clube, só vai criando esse círculo vicioso. Se você não quebrar com esse... Hoje o clube, por exemplo, está nessa situação, igual você falou, não está na Libertadores, não tem um jogador para vender, para fazer dinheiro. Por quê? Porque o ano passado foi ruim, mas uma hora você tem que fazer um investimento para quebrar com esse círculo. Então, só vai fazer isso se tiver um investimento. Então, não adianta ficar com esse receio, com essa coisa mais ou menos. Tem que investir, E o Cruzeiro é um clube que tem um DNA vencedor. No Cruzeiro, se você investir, você sabe que vai ter retorno. Tem clubes aí que gastam, e você vê que não dá resultado, porque não tem esse espírito. Então, a gente tem certeza que no Cruzeiro, se investir, ganha título, porque o Cruzeiro é vencedor. É isso aí, Marta. Agradeço mais uma vez a participação e já aproveito para dar o resultado das nossas enquetes aqui. A primeira enquete, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Vila Nova? 73%, nota 7. Segunda enquete, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo contra o Vila Nova? 48% dando nota 4, né? O primeiro tempo agradou mais a torcida do que o segundo. Quem foi o melhor do Cruzeiro no jogo contra o Vila Nova? Robinho ganhou dessa vez com 78%, golaço de falta do Robinho. O time evoluiu em relação aos jogos treino para 39%. Sim, o time evoluiu. Você concorda com a torcida mista no Mineirão no próximo jogo? A grande maioria, 63%, dizendo que sim, né? Que agradaram da ideia do Cruzeiro, né? E esse acordo que acabou acontecendo para que o mando de campo fosse dividido, assim como as arquibancadas. O pessoal tem saudade do clássico meio a meio. O último deles, vencido pelo Cruzeiro em 2013, na reabertura do Mineirão. A sexta enquete, qual é o seu palpite para o próximo jogo do Cruzeiro em casa no Mineirão? 95% vitória do Cruzeiro, cravando aí, pessoal, então a vitória do Cruzeiro bastante confiante. É o meu palpite também, o Álvaro já adiantou com o dele 1-0. É meio pré-temporada ainda, acho que vai ter muito gol, acho que é 4-2 pro Cruzeiro esse confronto de quarta-feira. Álvaro, passo a bola para você agora, agradeço mais uma vez também a sua participação, mais uma vez engrandecendo o nosso debate. Seu palpite já foi dado, mas a gente quer ouvir também as suas considerações finais. Boa noite, meu cara. Boa noite, João. Eu aproveito também um ensejo aí para agradecer a dona Marta mais uma participação dela com a gente. Ela sempre abrilhanta aí os nossos debates, ela representa a torcida, né? E aqui a gente tem essa preocupação, tem esse cuidado, coloca a rádio no ar com muito carinho para ser exatamente a voz do torcedor, né? Essa é a nossa intenção, essa é a missão da Rádio GDG. E João, você antes de mim, que você está aqui há mais tempo, né, abrilhanta bastante esse nosso programa, esse Guerreiros em Debate, né, com as suas considerações sempre técnicas, sempre muito bem pautadas, né? Vou encher um pouco a sua bola também, João. É sempre um prazer participar, ter esse diálogo, bater esse papo. Às vezes a gente discorda, na maioria das vezes a gente concorda, mas a gente quer sempre o bem do Cruzeiro Esporte Clube. Eu acho que o torcedor entende isso. Por isso que ele acompanha a gente aí já esse tempo todo, né? E vai continuar acompanhando durante bastante tempo. Uma boa noite para você, João, a dona Marta, o Sidney na produção, o Vander, que está por aí com a gente também, nos acompanhando, ajudando na técnica. Boa noite para toda a China Azul ligada com a gente. É muito bom, é um prazer, é muito gratificante poder trazer esse programa para vocês. Um grande abraço, até a próxima, pessoal.
Valeu, Álvaro, agradeço também pelas palavras de carinho, sempre um prazer, meu caro. Eu lembro agora, né, que o Guerreiros em Debate vai ao ar às segundas-feiras às 21 horas. Se tem jogo no meio de semana, tem programa quinta-feira. Então, quinta-feira, 21 horas, a gente está de volta repercutindo também tudo de Cruzeiro e Atlético Mineiro, da vitória do Cruzeiro, garantindo aí o primeiro lugar da chave na Primeira Liga. É nossa ambição, né, vencer tudo que for possível nessa temporada. A gente espera o Cruzeiro brigando, né, pelas primeiras colocações, sempre honrando as suas tradições. Então, Guerreiros em Debate, volto a dizer, é feito ao vivo na segunda-feira às 21 horas. Se tem jogo na quarta-feira, quinta-feira, 21 horas, tem programa também. Ele, além de ser feito ao vivo, é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirodosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis todos os programas desde a temporada 2016 do Guerreiros em Debate. A gente estreou em 2012, mas o nosso acervo atualmente contempla os programas desde 2016. Então você pode curtir muito conteúdo, muita coisa bacana na radio.guerreirodosgramados.com.br. E por falar em conteúdo, você pode curtir também o Guerreiro dos Gramados, o nosso site, onde saem nossas colunas, também, né, as nossas contas nas redes sociais, onde tem sempre muita informação, muita avaliação do Cruzeiro, muito pitaco, cobertura, tempo real das partidas, pré-jogo dos duelos, também o pós-jogo normalmente feito aí pelo Álvaro. Então muita coisa bacana você encontra no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Eu me despeço por aqui, então deixo um abraço, confirmo a nossa intenção. Quarta-feira, vitória do Cruzeiro, certamente é a nossa expectativa. Deixo o meu abraço e convido você à quinta-feira para mais um debate. Até a próxima, pessoal. Guerreiros em Debate.